Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meu nome é Gisele Melocro Borelli, estou pastora na IPI de Araraquara e esse podcast que chega até você é a gravação das nossas aulas de escola bíblica, que acontecem todas as quintas-feiras, 7h30 da noite, no nosso templo. Seja bem-vindo a esse espaço de estudo, comunhão e fé na escola bíblica, no estudo da palavra. Vem e vamos juntos. Boa aula! Nós vamos hoje continuar o capítulo 2. Hoje a gente falou a semana passada sobre a mensagem da cruz, que é o início do capítulo, né? 2, de 1 a 5. E hoje a gente vai ver a parte final do capítulo 2, de 6 a 16. A gente tem aí um cronograma de estudo. Ó, você tem, né? Vejo que hoje eu imprimi 2 a mais do que eu costumo imprimir. Tá vendo? Mas assim, é para nossa edificação, então a gente tem estudado, a gente faz um tópico, né, sobre saber, sentir e agir. Se você reparar, é o mesmo da semana passada, tá? Por quê? Porque continua também na mesma toada da mensagem da cruz, né? Lembra que no início da carta de Paulo aos Coríntios, ele confronta o orgulho da igreja, a divisão da igreja. A gente fez toda uma análise histórica, né, da cidade de Corinto, da igreja de Corinto. Depois, se vocês quiserem, aí a gente pode passar por escrito, tá? A gente gosta de fazer por escrito porque o pessoal gosta de ler em casa depois de novo e retomar, mas também a gente grava as aulas. Então a gente tem tanto no YouTube da igreja quanto no Spotify da igreja as aulas que a gente faz toda quinta, gravada também. Se tiver interesse, pode acessar depois e ouvir. Então, assim, lembre que a gente falou bastante sobre isso, principalmente a semana passada, né? Que os coríntios, eles estavam fascinados pela retórica grega, pela sabedoria humana, então toda a questão filosófica que envolvia isso. Então Paulo vai o quê? Rebater essa postura, tá? E ele vai trabalhar o quê? A mensagem da cruz, que é o cerne pra gente do cristianismo, né? Que é o oposto da soberba humana. Então, sobre a ótica reformada, a gente vai ver que esse texto que a gente vai estudar hoje é um dos pilares para entender, né, a nossa incapacidade total como ser humano caído e da soberania do Espírito Santo na salvação e na iluminação bíblica. Então a gente vai ler 1 Coríntios 2, de 6 a 16. A semana passada, então, nós fizemos do 1 ao 5 o nosso estudo, aí hoje, então, do 6 ao 16. Diz assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém,
temos a mente de Cristo. Amém. Então vamos lá. Eu coloquei uma tabelinha da estrutura do texto, né? Fiz a divisão clássica, 3 pontinhos para ficar mais fácil. Então a gente vai ver aqui do 6 ao 9. Ele vai falar da sabedoria oculta de Deus. E aí, o plano da redenção que foi decretado na eternidade para a glória dos eleitos. Aí eu coloquei aí, né, uma rodinha de rodapé, que é o Pactum Salutis, né? Que é o quê? Aí eu coloquei lá embaixo, né? Ou seja, nessa palavra em latim, que é a aliança da redenção, né? É o acordo eterno que na teologia reformada foi feito entre as pessoas da Trindade antes da criação do mundo. Qual é a concepção? Que nele o Pai planeja salvar o povo, o Filho aceita vir pagar os pecados, vir pagar pelos pecados, e o Espírito Santo aplica a salvação, que está dentro da teologia sistemática aí, que a gente chama de ordem da salvação, Ordem Salutis, que acho que o Andresse, que era o pastor anterior, fez esse estudo com o pessoal aqui, tá? Ou seja, aqui eu estou reforçando, porque na teologia reformada, a salvação ela tem uma lógica, uma ordem lógica e bíblica, mostrando que é Deus quem toma a iniciativa e sustenta o crente até o fim. Você vai ter outras tradições que vai entender de forma diferente, tá bom? Só para ficar claro. E aí é aquela história que a gente sempre fala aqui. A gente está fazendo a leitura do texto a partir da nossa tradição. Eu não sou obrigada a concordar com todos os detalhes da tradição. Mas assim, essa é a leitura que a gente faz pela tradição. E aí a gente pode, a resenha depois é justamente essa parte. O que a gente concorda, o que a gente não concorda, a gente conversa e a gente crê que é o Espírito Santo que vai dando um entendimento para cada um, tá? Vamos voltar aí, a estrutura. Aí do 10 ao 13, o Espírito Santo como revelador. Somente Deus conhece a Deus. Então, a verdade bíblica depende da revelação e da inspiração do Espírito Santo. E do 14 ao 16, o ser humano natural versus o ser humano espiritual. A gente vai escutar muito falar homem natural e homem espiritual. Eu coloquei aqui porque não é uma questão de gênero, tá? Mas é uma questão aí de humanidade. Então, o ser humano comum, ele é incapaz de crer por si mesmo. Enquanto o regenerado vai ter a mente de Cristo. A gente vai ver que é bem interessante essa concepção aí de mente de Cristo mais para o final, tá? Vamos ao texto em si, vamos ver aí um comentário teológico, exegese versículo por versículo, que é bem interessante. Esse texto é bem interessante, tem umas coisas bem interessantes nele. Vamos ver essa primeira parte aí, né? Que é a sabedoria oculta e eterna, que é do 6 ao 9. Primeiro, Paulo vai falar da sabedoria dos maduros, né? Então, Paulo ele esclarece que pregar a cruz não é tolice, mas a forma mais elevada de sabedoria. Por quê? Ela só é compreendida apenas por quem é maduro. Então, aqueles que os olhos foram abertos pela graça de Deus. Por isso que ele falou tanto no versículo de 1 a 5 que, olha, a cruz é loucura, né, para os gregos, é escândalo para os judeus. Aí lembra que a gente viu toda a questão da cruz, o que ela significava, o quanto era pesado ser crucificado, não era uma coisa simples. Então, ele está aqui reforçando aquela ideia, ele pensa que é a continuidade, a gente não está fora do texto, está uma coisa interligada à outra. Então ele está reafirmando, falando que ela não pertence aos líderes e pensadores dessa era passageira. Porque lembra que passavam-se as pessoas lá falando seus dogmas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, então a sabedoria do fulano, a sabedoria do ciclano, né? Então tem esse contexto do nosso texto. Aí ele vai reforçar que essa salvação, então, foi decretada antes dos séculos, que é o verso 7. Então, a cruz não foi um plano de contingência ou um acidente histórico. Deus não sabia, estava fora do controle, olha só o que aconteceu. Não. Né? Ela vai mostrar que a cruz faz parte dos decretos eternos de Deus. E aí, na teologia reformada, a gente vai voltar àquela ideia, né?
Isso aponta para o pacto de redenção, onde o pai determinou salvar um povo e o filho se voluntariou a morrer por eles antes da criação do mundo. Então Deus criou o mundo. Eu lembro que teve uma mensagem que eu falei sobre isso, do Sermão do Monte, da questão do perdão dos pecados. Que se você parar para pensar, Deus então antes de criar o mundo, Ele já sabe que o homem vai pecar. Então antes de o homem pecar, Ele já perdoa o ser humano. Então seria haja perdão. Haja luz, haja céu, haja terra, haja ser humano. Que é aquela ideia o quê? De Deus, antes de fazer tudo, Ele já sabia o que ia acontecer. Então a história da redenção não é um ajuste que Deus fez porque deu tudo errado no plano inicial, né? Então é essa ideia de que Deus sabia tudo o que ia acontecer, mas Ele escolhe o quê? Redimir a sua criação em vez de destruir a sua criação, sabendo que já existiria o pecado, né? Então essa pré-ciência, né? Então é essa a ideia. Paulo não tá deixando bem claro, não foi um acidente. Aí a gente tem o verso 8, né? A cegueira dos poderosos. Se as autoridades humanas entendessem o plano de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E isso demonstra o colapso total da inteligência e da moralidade humana sem a graça divina. E aí, eu não coloquei aí, porque depois eu fiquei pensando, porque parece que eu pulei o versículo 9, né? Eu não pulei não. É que dentro da divisão, né, mas tem uma coisa que eu queria falar sobre esse versículo, que é o clássico, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. O que acontece com esse versículo? Esse é um daqueles que quanto mais você tira do contexto, mais vira pretexto. E aqui eu queria fazer uma leitura, eu estava falando com o Natanael um pouco antes, vou retomar a nossa conversa, mas para tratar sobre isso aqui. A gente está falando sobre questão de eternidade, de Deus e tal. Quando a gente pensa no conceito de eternidade, e quando a gente vê um versículo desse, a gente sempre pensa que ele está falando do futuro. Porque o que a gente faz quando a gente vai falar sobre quando alguém morta? Porque o que tem preparado pra gente é muito maior do que a gente viveu até agora, não é? A gente sempre escutou dessa forma. Só que a sabedoria que Paulo está falando aqui não é um sistema de ideias, né? Que estaria vinculado aquelas pessoas daquele momento ou do futuro. O que ele está falando, na verdade, é do evangelho da cruz. E o texto está no passado, não está no presente e nem no futuro. Olhos nenhum viu. E no original, no grego, também está no passado. Na verdade, o que ele está falando não é de uma sabedoria oculta, de algo que vai acontecer no passado. É da própria cruz. O que olhos e ouvidos ninguém tinha visto é o quê? A salvação da cruz. Que é o que aconteceu com Jesus Cristo. Consegue entender? O que ele está falando é tipo assim, é um erro comum aqui de interpretação. Mas não é. Não, ele está falando da mensagem da cruz. O texto, ele não está falando de mistérios que ainda não foram revelados, de um futuro distante, mas de um mistério que já foi desvendado na pessoa de Jesus Cristo. Tem um comentarista, o Gordon Fee, que ele fala que o contexto imediato, né, especialmente o verso 10, que é o seguinte, resolve a questão. Porque Paulo escreve no versículo seguinte, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, ou seja, já está revelado. Não é futuro. O verbo está no passado. Não se trata, então, de uma promessa para o porvir, mas de uma realidade histórica concreta. O que os olhos e os ouvidos humanos, por sua própria capacidade, jamais poderiam adivinhar,
o Espírito Santo torna pública pelo meio do Evangelho da Cruz. Isso é impressionante, porque assim, é tão absurdo, a ideia, assim, era absurdo para os gregos, era absurdo para os judeus e às vezes, algumas vezes é absurdo para a gente. Por que Deus então tem que vir morrer numa cruz para me salvar? Essa é a pergunta básica que você faz antes de se converter. Você fala, não faz sentido. E você estuda, e às vezes se você não tem esse encontro pessoal de olhar para a cruz e o Espírito Santo abrir seu entendimento e falar, puxa, ele tomou os meus pecados na cruz, o castigo que era meu, porque senão quem estaria morrendo eternamente, que é aquela ideia da ausência total de Deus, seria eu. Mas ele tomou na cruz para ele. A tal ponto que é, meu Deus, por que me abandonaste? Isso é o que nem olhos ouvidos e nem ouvidos ouviram. Não é futuro. Está revelado ali, né? Então, ele traz aí, né, esses textos, são textos, seria uma parafrase do Paulo de textos do profeta Isaías. Porque Isaías 64:4 fala sobre isso, Isaías 52:15 fala sobre isso lá no passado. Então essa é, digamos assim, porque no texto original, o profeta está falando sobre os atos salvíficos de Deus na história em favor de um povo exilado. Lembra? O povo estava lá no exílio. Né? Atos, abre aí, Natanael, eu sei que está com a Bíblia aí fácil. Isaías 64:4. Lê pra gente. 52. Não, pode ler, 52:15. Lê. Vamos ler esses dois versículos, porque é interessante, porque Paulo está citando eles aqui, fazendo a parafrase dele desses dois textos. Pode ler. Assim causará, acho que está completado mais do 14 aqui. Tá, pode ler. Como muitos pasmaram à vista dele, pois seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Verso 15. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. E o 64:4? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Né? Paulo está fazendo aqui a parafrase do profeta Isaías, né? É a leitura dele do profeta. Então, quando Cristo vem, é crucificado, esse plano estoura na história, né? Vamos pensar assim, né? O eterno entra na história, e a grande surpresa aqui é que nenhum filósofo ou governante previu, né, que foi a salvação viria por um Messias crucificado. Né? E não por um exército ou por decreto político, enfim, né? Então, isso que é surreal, é isso que Paulo está falando. Não é futuro, é o que aconteceu. É legal isso porque é assim, você faz um boom, né? Fala, como assim? Não vou poder mais usar para isso? Pode usar, não tem problema. De fato, a gente não sabe ainda como vai ser a Nova Jerusalém. Tem profecia que eu falo que se cumpriu no seu momento histórico, vai se cumprir. Mas é importante pensar, quando eu estou lendo o texto aqui, a interpretação é que ele está falando da mensagem da cruz. É passado, não é futuro. É igual a outros textos que a gente usa, por exemplo, para falar de comunhão. Onde dois ou mais estiverem. Então, quando eu estou sozinho, Deus não está comigo? Eu tiro o texto de Mateus fora do contexto, porque lá ele está falando de disciplina, não é nem de oração e nem de comunhão. Mas essa é a história para outro dia. Quando você já pensa assim, como uma pregação existe, alguém fala, por isso tem que vir da igreja sempre, se estiver sozinho, Deus não vai te ouvir. Não, eu falo assim, porque às vezes a gente tem esse pensamento mesmo, né? Mas aí eu tiro o texto fora do contexto, e aí não quer dizer que a interpretação esteja de toda equivocada, mas ela vai dar pano para manga, né? Por isso que é importante, a gente sempre tem reforçado
o contexto daquilo que se escreve, porque faz muito sentido. Eu não aguentei esperar o capítulo 13 e eu já publiquei um texto de uma análise sobre o amor que Paulo vai fazer aqui. Depois eu vou compartilhar no grupo. Dá uma meia hora de leitura. Mas, por exemplo, quando ele fala do amor lá no capítulo 13, tem todo um contexto. Por que ele está tratando daquele jeito? E é muito legal, porque aí você começa a entender, fala, olha, por isso que ele está falando com esses coríntios dessa forma, né? Então é muito legal quando você não perde essa perspectiva. Tá? Isso aí eu não pus aí, vamos voltar agora, vamos voltar ao... Eu tô aqui de olho na hora para a gente não estender muito, tá? Então, segundo ponto, o agente soberano da revelação, que é de 10 a 13. Então a gente tem o Espírito que sonda as profundezas. Então Paulo ele faz uma analogia, né? Assim como só o próprio Espírito Santo sabe o que se passa dentro dele, somente o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. E nesse sentido, nenhuma filosofia ou esforço intelectual humano pode alcançar a mente do Criador. Segundo, a graça para compreender, né? Ele vai trabalhar aqui no 12 a questão que os crentes não receberam o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que eles entendessem o que foi dado gratuitamente por Ele. Então a nossa fé, o nosso entendimento são dádivas da graça soberana e não mérito da nossa inteligência. É olhar, vamos pensar nessa ideia de olhar para a cruz, e quem vai dar um entendimento de toda a compreensão do que significa ela para a nossa vida e para a vida da comunidade é o Espírito, é graça. A gente vai ter aí inspiração verbal e plenária, né? Paulo afirma aí no 13 que ensina essas verdades não com palavras sugeridas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. E esse versículo apoia, né, a doutrina reformada da inspiração das Escrituras, que é a ideia que o Espírito Santo guiou os autores bíblicos até na escolha das palavras. É aquela coisa bem diferente que a gente tem e que às vezes a gente entende. Quando a gente fala inspiração das Escrituras, a gente imagina aquela ideia do espiritismo, do cara sentado, recebendo, né, e escrevendo. Não é isso. Não é psicografia. A ideia qual é? O Espírito Santo conduz o profeta, o autor, quem escreveu os livros, durante a produção, durante sua vida. Tanto que você tem, por exemplo, Jeremias, que ele escreve, aí depois ele é jogado no poço, tal, acontece um monte de coisa, aí o rei rasga o que ele escreveu, aí ele vai lá e ele fala que ele escreveu de novo e que ele escreveu um pouquinho mais do que ele tinha escrito. Inclusive ele aumenta a produção que ele fez, né? Mas por quê? É o Espírito Santo que conduz. Nessa ideia que conduz, é o que? Ele fala ao nosso coração. Então, é importante pensar nisso, que quando a gente, pensando aqui no final que ele vai falar que a gente tem a mente de Cristo, nessa ideia de que na salvação nós recebemos o Espírito Santo, fomos selados pelo Espírito, a gente também escuta e a gente sabe quando é o Espírito Santo que está falando com a gente e quando não é. Como a gente sabe? A gente sabe. Você fala, essa voz não é minha não, essas não são as vozes da minha consciência. A gente percebe, é aquele Espírito que quando a gente erra, mostra pra gente que errou, né? Então assim, é algo que é mistério, aqui entra no mistério de Deus, né? Tem coisa que a gente não vai entender, que é realmente incompreensível pela lógica humana. E aí vamos lá, a antropologia bíblica, né? Então essa ideia do homem natural, do homem espiritual, do ser natural versus o ser espiritual. Então primeiro ele vai falar então do homem natural no 14, que no grego é psíquicos, que é o homem sem o espírito, guiado apenas pela sua natureza caída. Então ele não aceita as coisas de Deus, porque parece loucura, ele não pode entender. Às vezes até quer entender, mas não consegue. E aí esse é o fundamento bíblico da incapacidade total, que é o I da tulipe, né? Que aqui eu só coloquei aqui embaixo para vocês,
que é TULIP em inglês, que resume aí os 5 pontos do calvinismo, formados lá no Sínodo de Dort, para responder os arminianos. Então, compreende o quê? A visão nossa sobre a salvação, que é a depravação total, a eleição incondicional, a expiação ilimitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos, né? Então, seria aí a ideia da graça irresistível, né? Da incapacidade total da gente entender. Se não é a graça de Deus, a gente não vai entender, porque a gente é um ser natural. Então, o homem pecador não está só doente, mas ele está morto espiritualmente. Paulo vai tratar isso em Efésios 2:1, e é aquela ideia, o morto não consegue fazer nada, está morto. Quem já jogou videogame sabe como é que funciona. Aqueles jogos que alguém pode ir lá te ressuscitar, você tem que esperar a pessoa aparecer. Você não pode fazer nada, não pode jogar, né? Vamos pensar nessa ideia. E a ideia da salvação, aquele que está morto espiritualmente, é Cristo que vai lá tirar ele da morte espiritual, né? É sempre exterior, nunca, né? Então essa incapacidade de responder a Deus sem a regeneração prévia, é Deus quem opera isso. E aí, a partir disso, a gente tem o homem espiritual, que é o regenerado, que aqui no original é pneumáticos, que tem a sua mente renovada pelo Espírito Santo. Então ele ganha a capacidade de discernir espiritualmente todas as coisas, avaliando o mundo sob a ótica da verdade divina. E aí ele vai falar da mente de Cristo, né, no 16. Paulo cita aqui Isaías 40:13. Lê pra gente, Natanael. Isaías 40:13. Eu vi que você tá com os dedinhos aí. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Né? No Antigo Testamento, vamos pensar assim, a resposta óbvia para essa retórica de Isaías é ninguém, né? Mas aqui Paulo, ele dá uma guinada teológica, porque ele responde, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, ter a mente de Cristo não significa que a gente é onisciente. Que droga, podia ser, né? Mas significa que por meio do Espírito, a igreja passa a avaliar a vida, o sofrimento, o sucesso, tudo que acontece com a gente, a salvação, através do mesmo critério, do mesmo valor e da mesma perspectiva do próprio Cristo. Essa é a ideia. E aí eu coloquei, né? Ou seja, Paulo ele cita Isaías para lembrar que ninguém pode aconselhar ou ensinar Deus, ou seja, é pela união mística, né, com Cristo, gerado pelo Espírito, que a gente, como igreja, recebe a mente de Cristo. É o padrão de pensamento, é a submissão, é a soberania que foca o quê? No plano da cruz. Né? É eu ter a minha vida passando pelo filtro da cruz, né? Buscando essa teocentridade. Não, cristocentridade é melhor. Isso aqui, acho que eu não falei a palavra certa, mas vocês entenderam, né? Tranquilo? Porque eu estou inventando palavra agora, mas a ideia é que a gente tem uma vida cristocêntrica, fica mais bonito. Vamos lá, vamos para as aplicações práticas. Aí eu coloquei 3. E aí, primeiro, né? A humildade intelectual absoluta. O estudo desse texto, ele vai destruir o nosso orgulho acadêmico teológico. Porque se a gente entende as Escrituras hoje, não é porque a gente é mais inteligente que os incrédulos, mas que o Espírito Santo graciosamente nos iluminou. E a gente ora pedindo para quê? Deus, me dá entendimento. Segundo, a centralidade do Evangelho. A igreja não deve diluir a mensagem bíblica com pragmatismo, com entretenimento ou com filosofia moderna para tentar tornar aceitável ao mundo. Para ser natural, a cruz sempre será... Para o ser natural, aliás, a cruz sempre vai ser loucura. Ela não faz sentido. Nosso papel é pregar fielmente, confiando que é o Espírito Santo quem converte o coração. E terceiro, a dependência de oração no ensino.
todo estudo da palavra, seja no púlpito, seja em pequeno grupo, seja em leitura devocional, né? Ele deve ser saturado de oração. É fazer a oração clamando que o Espírito Santo opere discernimento, que o intelecto humano sozinho não consegue alcançar. E é algo que a gente precisa fazer sempre que a gente for ler a Bíblia. Porque quantas pessoas você deve conhecer que lê a Bíblia, que lê e fala, eu não entendo o que está escrito aqui. Você fala, eu leio, eu não entendo, mas que bagunça é essa? Porque você começa a ler, você entrega números para uma pessoa, fala, mas que... A gente tem feito a leitura anual da Bíblia, a gente tem feito devocionais em cima de alguns trechos, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas não começa a fazer sentido aquilo? Você fala, por que esse texto estava aqui? Aí de repente você vai ver lá falando do rei Asa, não sei das quantas e tal. Aí quando você olha através da perspectiva, através da iluminação do Espírito, aí começa a fazer sentido. Né? Em toda a história da redenção, por que naquele momento da história lá com Israel aconteceu daquela forma? E por que hoje com nós é diferente? Então aí a gente faz um arco, né? Pensando na leitura bíblica, né? Como presbiterianos, né? A gente passa a ler toda a Bíblia a partir da ótica da redenção, da história da redenção. Então eu vou ler o Antigo Testamento entendendo que é a palavra de Deus, que ainda hoje fala aos nossos corações, mas que tem um fator que eu não posso esquecer. Naquele momento, como Antigo Testamento, a salvação ainda não tinha sido revelada. Jesus Cristo ainda não tinha aparecido na história, né? Não tinha entrado na história. Então a gente vai vendo o que acontece com o ser humano sem Cristo. É tragédia atrás de tragédia. E aí a partir do momento que você tem a salvação revelada, que é essa ideia aqui do que os olhos não viram, que quem estava lá, né, antes de Cristo não viu, a gente agora vê. E a partir dessa perspectiva, eu olho para o futuro. Então eu sei que assim, olha, tem dor, tem sofrimento, tem doença, tem dificuldade, mas Cristo prometeu que um dia Ele vai retornar para redimir toda a sua criação, salvar toda a sua criação, então ainda tem coisa para acontecer. Mas o ápice, né, vamos pensar assim, o ápice da salvação aconteceu na cruz. Agora a gente vive a expectativa da consumação do reino que Jesus veio inaugurar na sua primeira vinda. Então a gente olha para o futuro com esperança, mas ao mesmo tempo a gente se entristece porque sabe que ainda vai acontecer muita coisa ruim, muita dificuldade, porque a gente vive num mundo quebrado, que ainda colhe as experiências e as expectativas e as dificuldades do pecado, né? Então, assim, essa é a leitura que a gente faz a partir dessa ideia o quê? Que eu tenho que depender do Espírito Santo todas as vezes que eu leio a Bíblia. Ah, mas eu leio, eu não entendo, então o Espírito Santo... Não, talvez cada um de nós vai ter o seu momento de entender. Aquele momento que parece que as escamas caem. E aí você começa a compreender textos e coisas que antes você não tinha compreendido. Então, o que a gente faz? Continua insistindo. Busca ler, ora, Senhor, me ajuda, eu quero ler, eu quero entender. Porque, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, mas assim, eu estou na igreja faz 22 anos... Eu particularmente amo ler, amo estudar, tal, tenho orado, tenho buscado, mas eu não sei tudo. Eu estou aprendendo ainda. Né? Assim como a Alice está mais tempo, ela sabe coisa que eu não sei. Pelo tempo de caminhada e também por quê? Pela revelação do Espírito. Tem coisa que às vezes ela nunca leu, que eu li, mas que ela sabe mais que eu. Nas conversas cotidianas, tal, eu vejo que o Espírito Santo revela ao coração dela coisas que ela não leu em livros de teologia, mas que são verídicas. O que a gente estava falando antes? Tem coisa que eu entendia dessa compreensão. Então você vai ler o texto teológico e fala, nossa, esse autor concorda comigo? Mas por quê? O Espírito Santo vai revelando pra gente, e aí de repente você pega um livro e lê e fala assim, nossa, olha, não é que Karl Barth entende da mesma forma que eu? Pensando em citar aí, né? Olha, Calvino lia assim, nossa, ele me imitou. A gente faz uma leitura bem anacrônica dos textos. E pensando nisso, vamos fazer um paralelo aí.
também com a vida acadêmica, não era assim, seu Nelson? Tinha coisa que o senhor pensava, porque a gente entende que a graça de Deus, ela também trabalha fora das paredes da igreja, que ela revela para o cientista, para quem está lá trabalhando, coisas que vão fazer bem para a comunidade, para a sociedade. E às vezes você tem uma convicção, o que você vai fazer? Eu vou pesquisar. E aí você vai lá, pesquisa, comprova se é verdade ou se não é. Né? E aí você compara os dados, tal, você tem todo um parâmetro científico para dizer se aquilo lá está certo, está errado. Mas seria muito parecido com isso. Né? A ideia de que o Espírito Santo revela o nosso coração com a nossa capacidade, com o nosso entendimento, no nosso momento de vida, com as nossas experiências. E cada um de um jeito. Com uns vai ser pelos livros, com outros vai ser pela vida, com outros vai ser conversando com outras pessoas, né? E a gente vai sendo afiado, ferro afia ferro, vai sendo moldado, transformado. E aí o Espírito Santo vai agindo nas nossas vidas. Então, é isso por hoje. Vamos então, se alguém quiser completar, falar, fique à vontade. Nathanael dá até uma coçadinha aqui. Gente, fique à vontade. Que bom que você nos acompanhou até o final dessa aula. Você ouviu a Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara e eu quero convidá-lo a nos fazer uma visita. O nosso culto é aos domingos, às 9 horas da manhã, na Rua Rui Barbosa, 10.074, na Vila Xavier. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima!